Vamos descobrir a verdade sobre o sobrenome Lee. Você sabia que Lee é o sobrenome mais comum do mundo? Cerca de 107 milhões de pessoas têm esse nome, que se destaca como um favorito global. O sobrenome tem raízes chinesas, onde é escrito como Lee, e muitas vezes reflete um significado cultural ligado à herança e à família. Em contraste, o sobrenome Smith é o mais popular nos USA, ocupando apenas a 103ª posição no ranking mundial. Smith está enraizado na tradição inglesa, originalmente descrevendo um ferreiro ou metalúrgico, o que mostra como as profissões frequentemente influenciaram os sobrenomes. Enquanto Lee prospera em vários países e culturas, representando a identidade comum de milhões, a popularidade de Smith demonstra como as tradições de nomeação podem variar muito de acordo com a geografia e a história. Na próxima vez que você encontrar alguém com um desses sobrenomes, vai apreciar as ricas histórias que eles carregam. Quais outros nomes você acha que têm histórias interessantes? Você pode se surpreender, mas a rainha não precisa de passaporte para viajar. Por quê? Todos os passaportes britânicos são emitidos em seu nome, o que significa que ela é, na verdade, quem autoriza as pessoas a viajarem para o exterior. Esse fato incrível destaca o papel extraordinário da monarquia no Reino Unido. Enquanto cidadãos comuns precisam mostrar o passaporte na fronteira, a Rainha Elizabeth pode cruzá-la sem ele. Passaportes são documentos oficiais que confirmam identidade e cidadania, então é bastante incomum que a chefe de Estado não siga essa regra. Em vez disso, seu status real permite que ela viaje livremente pelo mundo. Não é interessante pensar em quantos outros privilégios inusitados estão associados a uma posição histórica como essa? Você consegue imaginar como é viajar sem passaporte? Você sabia que a gravidade de Júpiter influencia as trajetórias dos asteroides? Júpiter, a maior planeta do nosso sistema solar, tem um papel importante na direção de muitos asteroides. Devido à sua enorme massa, Júpiter cria uma forte atração gravitacional que pode puxar asteroides ou mudar suas órbitas. Esse efeito é especialmente visível no cinturão de asteroides entre Marte e Júpiter, onde muitos asteroides, sob a influência da gravidade de Júpiter, entram em diferentes órbitas. Alguns se aproximam do Sol, enquanto outros são lançados para longe no espaço. Curiosamente, essa influência gravitacional ajuda a proteger a Terra, desviando potenciais ameaças de asteroides que poderiam colidir com nosso planeta. Portanto, mesmo estando longe, a gravidade de Júpiter tem um impacto significativo na segurança do nosso vizinhança cósmica. Compreender como Júpiter afeta esses corpos rochosos não só revela mais sobre o próprio planeta, mas também ilumina a natureza dinâmica e em constante mudança do nosso sistema solar. Não é incrível como um único planeta pode influenciar tantos outros objetos celestes? Por que o nome Messi é proibido na Argentina? Essa curiosa lei surgiu devido à popularidade da estrela do futebol Lionel Messi, considerado um dos maiores jogadores da história. Na Argentina, dar o nome de uma celebridade pode causar problemas, como zombarias ou expectativas exageradas. Para proteger as crianças dessas dificuldades, o governo impôs certas restrições aos nomes. Como resultado, é ilegal nomear uma criança de Messi no país. Essa lei única reflete o profundo respeito dos argentinos por seus heróis esportivos, mas também demonstra um instinto protetor em relação ao bem-estar das crianças. Embora alguns possam achar essa restrição estranha, ela destaca um importante aspecto cultural na prática de nomear. Buscando a normalidade em vez do status de celebridade, a Argentina quer criar um ambiente equilibrado para a próxima geração. Você consegue imaginar como é crescer com o nome de uma superestrela? Você sabia que sua pele alimenta os ácaros da poeira? É surpreendente, mas a maior parte da poeira em casa é composta por células mortas da pele. Em média, uma pessoa perde cerca de 1,5 grama de pele todos os dias. É como se você jogasse uma pequena mão cheia de escamas de pele em sua casa todos os dias. Pense nisso. As células da pele estão sempre se renovando, enquanto seu corpo trabalha para se manter saudável, e essas escamas se soltam, se acumulando em tapetes, móveis e em vários cantos. Esse processo não é apenas inofensivo. Ele sustenta um ecossistema inteiro de seres microscópicos em sua casa, como os ácaros da poeira, que se alimentam dessas células da pele. Para alguns, isso pode causar preocupação com alergias ou asma, já que a poeira pode provocar reações. Limpar regularmente ajuda a controlar os níveis de poeira e a manter a frescura do seu lar.
Então, da próxima vez que você varrer ou passar o aspirador, lembre-se de que você não está apenas limpando a sujeira. Você está limpando um pequeno museu de pele, bem na sua casa. Acredite ou não, as hienas são mais parecidas com gatos. Embora tenham uma aparência semelhante a cães, esses seres incríveis pertencem a uma família única chamada Hyenidae. Surpreendentemente, as hienas fazem parte do subordem dos felídeos, Feliformia, o que as diferencia dos cães do subordem Caniformia. Isso significa que, apesar de suas características caninas e comportamento social, seus parentes mais próximos são, na verdade, leões, tigres e gatos domésticos. As hienas são conhecidas por sua inteligência excepcional e estruturas sociais complexas, frequentemente vivendo em grupos chamados clãs. Elas são caçadoras habilidosas e necrófagas, famosas por seus sons semelhantes a risadas que ecoam pela savana. Esses sons não são apenas para a diversão, eles servem para a comunicação entre os membros do clã. Então, da próxima vez que você ver uma hiena, lembre-se de que elas são mais do que apenas necrófagas. São criaturas incríveis com um parentesco inesperado. As panteras negras não são uma espécie única, ao contrário do que muitos pensam. Essas grandes felinas encantadoras são, na verdade, variantes melanísticas de leopardos ou jaguares, com pelagem escura devido ao excesso de melanina. Esse aumento de pigmentação pode torná-las quase completamente pretas, mas, se olharmos de perto, podemos ver as manchas e padrões de seus parentes malhados. Geneticamente, elas são idênticas aos seus primos de pelagem clara, destacando a incrível diversidade da natureza. A existência das panteras negras mostra como variações genéticas podem levar a aparências tão diferentes. Embora muitos de nós sejamos atraídos por sua beleza misteriosa, é importante entender que elas têm a mesma herança que os belos leopardos ou jaguares malhados. Observar essas magníficas criaturas na natureza nos lembra o quão surpreendente e diversificado é o mundo animal. Quais outras surpresas a natureza nos reserva? Vamos revelar a verdade sobre a cola Elmer na publicidade. Você sabia que muitos comerciais de cereais e produtos lácteos usam cola Elmer para tornar seus produtos mais atraentes? Esse truque ajuda a manter os cereais na posição certa e evita que fiquem encharcados na tigela. Quando os cereais aparecem na propaganda, eles precisam parecer frescos e crocantes para atrair os consumidores. Misturando cola Elmer com água, os anunciantes criam um ambiente estável, onde os cereais permanecem no lugar e não afundam. Essa técnica não só melhora a aparência visual, mas também faz a tigela parecer mais cheia e apetitosa. É incrível como um simples material de artesanato pode ter um papel tão importante na publicidade de alimentos. Da próxima vez que você ver um comercial de cereais, talvez você se pergunte sobre o que realmente está vendo, não é? Você sabia quem ganhou 1 milhão nos jogos de televisão? Apenas 2 pessoas já levaram para casa $1 milhão no famoso programa Você é mais inteligente que um aluno da 5ª série? O primeiro vencedor foi um superintendente das escolas públicas da Geórgia, que surpreendeu a todos com sua habilidade de responder perguntas feitas para crianças do ensino fundamental. Sua vitória destacou que o conhecimento adquirido na infância pode ser extremamente valioso, mesmo para adultos em altos cargos. O segundo vencedor foi um renomado laureado do Prêmio Nobel de Física, que trouxe uma reviravolta inesperada ao programa. Embora geralmente associemos os vencedores do Nobel a conquistas científicas revolucionárias, ele provou que as bases das matérias escolares ainda desempenham um papel importante na nossa compreensão. Essas 2 pessoas extraordinárias mostram que a inteligência pode se manifestar de diferentes maneiras, e todos podem se surpreender com o conhecimento que acumularam ao longo dos anos. Que outras histórias incríveis podem estar escondidas na história dos programas de jogos? Você sabia que o chocolate era embrulhado em papel alumínio? Em 1910, a empresa suíça Alkin apresentou o papel alumínio como material de embalagem, usando-o inicialmente para envolver o delicioso chocolate. Essa abordagem inovadora aproveitou as propriedades únicas do alumínio, como flexibilidade e capacidade de bloquear a luz, tornando-o ideal para proteger os produtos. Ao contrário do papel e de outras embalagens, o papel alumínio mantém a frescura, evitando a entrada de luz, umidade e ar. Quando as pessoas descobriram esse material incrível, sua popularidade cresceu rapidamente e logo se tornou indispensável nas cozinhas do mundo todo. Hoje, seja para cobrir sobras de comida ou para criar uma mesa festiva com pratos bem embrulhados, o papel alumínio é um item essencial em cada lar.
É surpreendente que essa simples camada metálica tenha começado sua trajetória envolvendo barras de chocolate. Quem diria que algo tão comum tem um começo tão doce? Você já se perguntou quanto custa uma vaca? Em um leilão surpreendente, uma vaca da raça holandesa foi vendida por incríveis $1.300.000. Essa venda recorde destaca não apenas o valor impressionante do gado, mas também a importância da genética na pecuária. A vaca, conhecida por sua excepcional produção de leite, se tornou uma oportunidade de ouro para o comprador. Um investimento que pode resultar na criação de um rebanho de futuros campeões. Leilões de gado frequentemente têm uma competição acirrada, especialmente por raças raras e animais de alta qualidade, tornando as vendas recordes um espetáculo emocionante. Vacas geneticamente superiores podem gerar descendentes que também terão alta produção de leite ou outras características desejáveis, aumentando seu valor. Essa venda não apenas quebrou recordes, ela chamou a atenção da comunidade agrícola e gerou discussões sobre a economia da pecuária. Quem poderia imaginar que uma vaca poderia ser um ativo tão valioso? Acredite ou não, as borboletas sentem o gosto com suas patas. Esses insetos coloridos têm uma habilidade incrível graças a pequenos sensores em suas pernas. Imagine como elas pousam em uma flor e imediatamente sentem seu gosto. Quando uma borboleta toca uma planta com as patas, esses sensores ajudam a entender se a planta é boa para colocar ovos ou se é saborosa o suficiente para comer. Essa habilidade única garante que suas lagartas recebam a alimentação necessária para crescer. As borboletas buscam principalmente néctar das flores, mas também dependem de certas plantas para se reproduzir. Por exemplo, as borboletas monarca colocam ovos na erva doce, pois ela oferece a comida ideal para suas larvas. Imagine como essa habilidade de sentir o gosto é importante para a sobrevivência. Existem mais de 20.000 espécies diferentes de borboletas, e essa característica incrível mostra as adaptações surpreendentes da natureza. Na próxima vez que você ver uma borboleta, lembre-se de que suas patas fazem mais do que apenas mantê-la no lugar. Elas ajudam a tomar decisões saborosas sobre comida e futuro. Que incrível! Vamos descobrir a verdade sobre a cama d'água. Essa invenção inusitada, que se tornou uma sensação nos anos 60, tem uma história fascinante. Criada pelo estudante Charles Hall, a cama d'água foi projetada para oferecer o máximo de conforto durante o sono. No entanto, a inovação de Hall não seguiu o processo tradicional de patenteamento. Em vez disso, ela contornou o escritório de patentes por um tempo, mostrando como ideias revolucionárias podem driblar a burocracia. O design único da cama d'água não só revolucionou a indústria de colchões, mas também se tornou um ícone da cultura pop nos anos 70 e 80. As pessoas adoravam a ideia de dormir sobre a água. Embora tenha perdido popularidade nos últimos anos, a cama d'água ainda ocupa um lugar especial na memória de muitos, seja como um elemento central de um quarto estiloso ou uma novidade divertida em festas. Você já tentou dormir em uma dessas? As pessoas realmente adoram ratos na Índia. No templo Karni Mata, em Rajasthan, acontece algo único. Milhares de ratos não só andam livremente, mas também são considerados seres sagrados. Este templo incomum, construído em homenagem à deusa Karni Mata, atrai fiéis de todo o país que vêm prestar suas homenagens. Cada rato é visto como uma manifestação da deusa, e as pessoas acreditam que, se fizerem mal a um rato, terão que pagar por isso com suas próprias vidas. Os visitantes ficam surpresos ao ver esses pequenos seres correndo por aí, muitas vezes recebendo leite e doces como oferendas. No templo, há até um ritual especial, onde alguns ratos sortudos podem beber leite diretamente de uma xícara. Com cerca de 20.000 ratos vivendo no templo, é uma grande honra avistar um rato branco, que é considerado um sinal de boa sorte. Quem diria que a adoração a ratos poderia ter um significado cultural tão profundo? Adivinha o que realmente provoca o seu reflexo de espirro? Acontece que a maioria de nós não consegue espirrar com os olhos abertos. A razão por trás desse fato fascinante está na forma como nossos corpos funcionam. Quando você sente que vai espirrar, seu corpo se prepara para uma liberação poderosa de ar pelo nariz e pela boca para expelir qualquer irritante. Como parte desse processo, um reflexo faz com que os músculos ao redor das pálpebras se fechem, atuando como um mecanismo de proteção. Esse reflexo ajuda a impedir que partículas estranhas entrem nos seus olhos durante um espirro. Você pode se surpreender ao descobrir que tentar manter os olhos abertos enquanto espirra pode causar desconforto ou até mesmo danos.
Algumas pessoas brincam que isso pode resultar em lágrimas espontâneas. É incrível pensar em como essa resposta automática exemplifica o design inteligente do corpo para se proteger. Cada vez que aquela coceira familiar no seu nariz sinaliza um espirro iminente, lembre-se de aproveitar a experiência de ter os olhos fechados. É uma maneira natural de nossos corpos nos protegerem de perigos potenciais. Por que não apreciar esse reflexo curioso, mas vital? Você ficará surpreso ao descobrir que os lagostas evoluíram. No século 1700, os lagostas eram tão comuns que eram consideradas comida para os pobres, muitas vezes servidas a prisioneiros em condições difíceis. Famílias que viviam na costa podiam facilmente pescar lagostas, tornando-as um prato barato e acessível. No entanto, a percepção sobre os lagostas começou a mudar ao longo dos séculos. Com o aumento da popularidade de seu sabor e textura únicos, os lagostas se transformaram de comida do dia a dia em um deleite desejado. Agora, quando você pensa em lagostas, imagine jantares requintados, onde os preços podem ser exorbitantes. É irônico que esses moluscos, que um dia alimentaram os pobres, agora sejam destaque em restaurantes caros ao redor do mundo. Essa incrível mudança no status das lagostas destaca como os valores sociais podem mudar com o tempo, transformando o que antes era considerado um fardo em um símbolo de luxo e alta gastronomia. Acredite ou não, a cor das orelhas da galinha determina a cor dos ovos. Esse fato interessante mostra que a cor do ovo está diretamente ligada à cor das orelhas da galinha. Galinhas com orelhas brancas geralmente botam ovos brancos, enquanto as com orelhas vermelhas botam ovos marrons. Não é incrível? No entanto, existem algumas exceções curiosas, como a galinha araucana, que bota lindos ovos azulados. Esses ovos únicos ganham sua cor vibrante devido ao pigmento natural, chamado biliverdina, que está presente na casca. Apesar da variedade de cores das cascas, todos os ovos, independentemente da cor externa, têm o mesmo sabor e valor nutricional. Portanto, quando você quebra um ovo branco clássico ou um azul vibrante, você obtém os mesmos benefícios nutricionais. Na próxima vez que você escolher ovos no supermercado, lembre-se de que há uma história interessante sobre a herança de suas galinhas. O café realmente ajuda na doença da vesícula biliar? Estudos recentes mostram que isso pode ser verdade. Uma pesquisa de 2019 encontrou uma conexão interessante entre o consumo de café e a redução do risco de formação de pedras na vesícula. As pedras na vesícula são pequenos depósitos duros que se formam na vesícula biliar e podem causar dor intensa e problemas digestivos. O estudo indicou que pessoas que consomem café regularmente enfrentam menos problemas com essas pedras incômodas. Os amantes de café podem ficar felizes ao saber que sua xícara diária pode trazer benefícios inesperados para a saúde. Embora as razões exatas para esse efeito protetor não sejam totalmente claras, os antioxidantes e outros compostos presentes no café podem desempenhar um papel importante. Então, da próxima vez que você estiver saboreando uma xícara quente, lembre-se de que seu hábito de consumir cafeína pode fazer mais do que apenas te despertar. Ele também pode cuidar da sua vesícula biliar. Por que o botão de fechar a porta do elevador parece inútil? Na verdade, em muitos elevadores, esse botão pode ser apenas uma ilusão. Muitas pessoas acreditam que apertá-lo acelera o fechamento das portas, mas a realidade é diferente. As normas de segurança exigem que os elevadores tenham temporizadores automáticos para manter as portas abertas, o tempo suficiente para que os passageiros entrem e saiam com segurança. Os designers frequentemente adicionam o botão de fechar a porta para dar aos passageiros uma sensação de controle, mesmo que ele não acelere o fechamento. Essa interessante interseção entre psicologia e segurança mostra como nossas percepções influenciam nossa interação com objetos do dia a dia. Então, da próxima vez que você estiver no elevador e quiser apertar esse botão, lembre-se de que é mais sobre sentir-se no controle do que realmente mudar o funcionamento do elevador. Acredite ou não, o hinduísmo é a religião mais antiga. Este antigo sistema de crenças ainda é praticado hoje e suas raízes remontam a mais de 4.000 anos no subcontinente indiano. Diferente de muitas religiões que se baseiam em um único texto sagrado, o hinduísmo é rico em escrituras, incluindo os Vedas, Upanishads e as épicas Mahabharata e Ramayana. Ele abrange uma variedade de crenças, rituais e tradições, venerando um amplo panteão de deuses e deusas, como Brahma, Vishnu e Shiva.
Um conceito central da filosofia hindu é a Dharma, que enfatiza o dever, a moral e uma vida justa, guiando muitos seguidores em seu dia a dia. Além disso, a prática de yoga e meditação, que se originou nas tradições hindus, se tornou popular em todo o mundo, promovendo o bem-estar físico e mental. Com sua influência duradoura na arte, cultura e espiritualidade, o hinduísmo convida as pessoas a explorar suas camadas complexas e profunda sabedoria. Então, o que podemos aprender desse antigo legado e seu modo de vida? Difícil de acreditar, mas o Havaí quase se tornou seu próprio reino. Em 1870, um grupo ousado de americanos propôs uma iniciativa audaciosa para estabelecer o Reino do Havaí, buscando a independência dos Estados Unidos. Motivados pelo desejo de autogoverno, esses líderes aspiravam a criar uma nação que honrasse a rica cultura e os abundantes recursos das ilhas, acreditando que o Havaí poderia prosperar fora da supervisão dos Equac. Sua visão era ambiciosa, mas o movimento enfrentou grandes obstáculos, como a resistência local e a complexa política da época. Com o passar dos anos, esse sonho de soberania enfrentou duras realidades, levando à anexação do Havaí em 1898. Essa transição de um potencial reino independente para um território dos Iuá mudou drasticamente o rumo do Havaí, integrando-o ao tecido da nação e preparando o caminho para sua posterior condição de Estado em 1959. A história do movimento de independência do Havaí destaca um capítulo fascinante da história americana, repleto de questões sobre identidade, cultura e poder. Que caminho único o Havaí poderia ter seguido se o reino tivesse sido estabelecido? É verdade que as bananas desafiam a lei da gravidade. Surpreendentemente, as bananas têm um comportamento de crescimento único que fascina muitos. Essas frutas alegres crescem naturalmente em direção à luz do sol, devido a um fenômeno chamado geotropismo negativo. Isso significa que, à medida que a planta de banana cresce, o caule levanta as bananas em desenvolvimento, superando a atração da gravidade. No entanto, quando as bananas amadurecem, elas passam por uma transformação incrível. O peso do fruto e o amolecimento da casca fazem com que as bananas se curvem para baixo, dando a elas aquele clássico formato que todos conhecemos. Essa curvatura não é apenas uma peculiaridade estranha, é uma adaptação inteligente para que as bananas permaneçam ligadas à planta e recebam os nutrientes necessários. A curvatura também ajuda na polinização e atrai animais que podem ajudar na dispersão das sementes. Então, da próxima vez que você saborear uma banana, lembre-se de sua fascinante jornada, que literalmente desafia as regras de crescimento para lhe trazer essa deliciosa iguaria. Você pode se surpreender. Os tamanduás comem sem dentes. Em vez de mastigar a comida, esses seres incríveis usam suas línguas longas e pegajosas para capturar formigas e cupins. Com suas poderosas garras, os tamanduás destroem os montes construídos por esses insetos, acessando seus lanches favoritos. Impressionante, a língua do tamanduá pode chegar a 2 pés de comprimento, perfeita para pegar insetos de suas tocas subterrâneas. Quando encontram um monte, eles rapidamente estendem suas línguas, que podem se mover com uma velocidade incrível, coletando dezenas de formigas em apenas alguns segundos. Essa adaptação única à alimentação permite que os tamanduás prosperem em habitats onde formigas e cupins são abundantes. Em uma única refeição, eles podem comer milhares de insetos, tornando-se verdadeiros especialistas em busca de comida. Essa dieta se encaixa perfeitamente em seu estilo de vida, já que eles não têm dentes para mastigar. Em vez disso, seus corpos se adaptaram a um modo de alimentação simples, mas eficaz, que garante sua sobrevivência na natureza. Você não vai acreditar no que essa galinha comeu. Pesquisadores observaram uma galinha selvagem que passou um bom tempo comendo grilos, e isso confirma o comportamento surpreendente dos animais. Normalmente, as galinhas bicam grãos ou procuram sementes no chão, mas a dieta única dessa galinha mostra como os animais podem se adaptar na busca por comida. Comer grilos que são ricos em proteína e encontrados em vários lugares indica que as galinhas podem mudar seus hábitos alimentares conforme a disponibilidade de alimento. Esse comportamento não só demonstra as habilidades de sobrevivência da galinha, mas também revela as complexas relações entre a vida selvagem e o meio ambiente. Hábitos alimentares inesperados como esse nos fazem repensar nossas ideias sobre as dietas dos animais e desafiar os estereótipos que impomos a diferentes espécies.
Quais outros comportamentos surpreendentes os animais selvagens podem estar escondendo de nós? Você já se perguntou por que o Kimball é tão fascinante? Este esporte único se destaca pelo seu formato com 3 equipes, criando uma atmosfera emocionante e dinâmica. Imagine uma enorme bola inflável de 1,20 m de diâmetro que as equipes devem manter no ar, coordenando seus movimentos e estratégias. Cada equipe trabalha em conjunto, passando a bola entre si e tentando enganar os adversários. Sem filas definidas, os jogadores podem se mover livremente e reagir rapidamente, o que destaca a agilidade e o trabalho em equipe. O Kimball cria uma atmosfera divertida e inclusiva, adequada para jogadores de todas as idades e níveis de habilidade. Você pode ver o Kimball sendo jogado em escolas, ginásios e até em partidas informais no quintal, onde risadas e emoção criam um ambiente vibrante. Pronto para se juntar à ação e aprender mais sobre este emocionante esporte em equipe? Difícil de acreditar, mas perguntas são bem-vindas. Em um mundo cheio de informações, pode ser complicado saber por onde começar. Por isso, o narrador convida os espectadores a compartilharem suas ideias e perguntas nos comentários. Interagir com o público torna a experiência mais envolvente e ajuda a esclarecer temas confusos. Ao incentivar os espectadores a expressarem sua curiosidade, o narrador garante que ninguém fique de fora. Além disso, quem não gosta de uma boa discussão, o narrador também sugere um conteúdo interessante para o futuro, convidando todos a se inscreverem para receber atualizações. Esse convite para se juntar à conversa cria uma comunidade onde o aprendizado prospera. Os espectadores podem se sentir parte desse processo, saciando sua sede de conhecimento e sabendo que suas opiniões são valiosas. Então, por que não dar uma olhada nos comentários e fazer sua pergunta intrigante? Suas ideias podem ser o início de um grande tema. Você já viu uma ponte em espiral em ação? A ponte em espiral Choluteca, em Honduras, é uma maravilha da arquitetura com um design único, feito para resistir às forças da natureza. Essa ponte impressionante não é apenas bonita, sua forma é crucial para aumentar a resistência a furacões e terremotos, tornando-a uma estrutura confiável em uma área propensa a desastres naturais. A forma espiral permite que a ponte distribua as cargas de maneira uniforme, o que é especialmente útil em condições climáticas extremas. Quando o vento sopra forte e a terra treme, a ponte Choluteca permanece firme, simbolizando a inovação da engenharia. Construída no início dos anos 1990, essa obra notável atraiu a atenção de engenheiros e turistas, provando que beleza e funcionalidade podem andar juntas. Visitar a ponte não só oferece a chance de ver esse design único, mas também destaca como uma arquitetura bem pensada pode proteger comunidades das condições adversas do ambiente. Quer saber mais sobre essa ponte fascinante? Vamos explorar o micélio como o futuro da embalagem. O micélio, a estrutura raiz dos fungos, está mudando nossa visão sobre materiais de embalagem. Diferente das opções tradicionais, como o isopor, o micélio é biodegradável e cresce rapidamente, tornando-se uma escolha sustentável para o meio ambiente. Empresas como IKEA e Dell já estão utilizando essa solução inovadora para proteger itens frágeis durante o transporte. Imagine receber um novo móvel ou eletrônicos embalados em um material que se decompõe naturalmente, reduzindo o desperdício e a poluição. A embalagem à base de micélio não só apoia práticas ecológicas, mas também pode ser produzida a um custo menor em comparação com alternativas sintéticas. À medida que mais empresas reconhecem as vantagens do micélio, podemos em breve ver sua substituição aos plásticos prejudiciais em produtos do dia a dia. Esse desenvolvimento empolgante mostra como a natureza pode inspirar soluções mais inteligentes e sustentáveis para nossos problemas modernos. Talvez seja a inovação que estávamos esperando para ajudar a lidar com a crise global do plástico. Você pode se surpreender. As arco-íris têm segredos incríveis. Os arco-íris aparecem quando a luz do sol passa por gotas de chuva, refletindo, refratando e dispersando a luz para criar aquele belo arco de cores que todos nós amamos. A palavra arco-íris vem exatamente desse processo. Quando a luz solar atinge uma gota de água, ela se curva e se divide em várias cores, formando um espectro que vai do vermelho ao violeta. Mas você sabia que os arco-íris não são apenas um fenômeno de dias ensolarados? Existem variações raras, como os arco-íris lunares, que aparecem à noite sob a luz da lua cheia, criando arcos suaves e prateados no céu.
Também há os arco-íris de orvalho, que podem ser vistos de manhã cedo, quando as gotas de orvalho estão suspensas no ar, e os arco-íris de glória, que surgem ao redor da sombra da cabeça do observador em certas condições. Cada um desses fenômenos únicos destaca a incrível beleza e diversidade das maravilhas da natureza. Na próxima vez que você ver um arco-íris, lembre-se de que há muito mais por trás dele do que apenas cores no céu. Você sabia que os cavalos podem ver duas coisas ao mesmo tempo? Essa habilidade incrível está ligada aos seus olhos únicos e orelhas móveis. Os cavalos têm olhos grandes posicionados nas laterais da cabeça, o que proporciona um amplo campo de visão. Isso permite que eles percebam perigos potenciais sem precisar virar a cabeça. Suas orelhas funcionam como antenas de radar, movendo-se de forma independente para captar sons de diferentes direções. Por exemplo, quando um cavalo está pastando tranquilamente, uma orelha pode estar focada na grama saborosa, enquanto a outra está atenta a possíveis ameaças ao redor. Essa habilidade notável de se concentrar em várias coisas ao mesmo tempo ajuda os cavalos a sobreviver na natureza, mantendo-se alertas enquanto desfrutam da comida. Então, da próxima vez que você ver um cavalo, reserve um momento para apreciar seus sentidos extraordinários. Quantos outros animais conseguem fazer isso? Você já ouviu falar da aventura de bicicleta Hag-Braai? Hag-Braai, que significa Registro Anual Grande de Bicicleta de Iowa, é o maior evento de cicloturismo do mundo, que encanta os participantes desde 1973. Todo ano, milhares de ciclistas se reúnem para aproveitar a beleza cênica de Iowa, passando por cidades encantadoras e paisagens deslumbrantes ao longo de vários dias. Percorrendo centenas de milhas, essa corrida de bicicleta não é apenas um teste de resistência, é uma celebração da comunidade e da atividade física. Ciclistas de todo o mundo se juntam, compartilhando histórias e criando amizades ao longo do caminho. Imagine-se pedalando pelas colinas sob um céu azul, parando em cafés locais para saborear a deliciosa culinária de Iowa e participando de festivais vibrantes em cada cidade que visita. Hag-Braai não é apenas sobre ciclismo, é uma oportunidade de sentir o coração de Iowa e criar memórias inesquecíveis. Seja você um ciclista experiente ou um amante de passeios, este evento único oferece algo para todos. Pronto para se juntar à diversão na próxima vez? Você consegue acreditar na diferença de tempo entre Cleópatra e as pirâmides? Esse fato histórico interessante mostra que Cleópatra viveu mais perto da chegada à Lua em 1969 do que da conclusão da construção da Grande Pirâmide de Gizé, por volta de 2560 a.C. Quando ela governava o Egito, por volta de 30 a.C., as pirâmides já eram consideradas antigas. Imagine estar diante da Grande Pirâmide, sabendo que ela foi construída mais de 2000 anos antes do seu tempo. As pessoas na época de Cleópatra viam essas enormes estruturas como impressionantes relíquias de uma era distante, e não como monumentos modernos. Essa perspectiva nos ajuda a entender como a história muda ao longo dos milênios. O contraste acentua não apenas a antiguidade do Egito Antigo, mas também como nossa percepção do tempo e da história é frequentemente moldada pelas grandes realizações de quem veio antes de nós. Não é incrível pensar em como a percepção muda nossa visão do passado? Você consegue imaginar que os gânglios linfáticos incham ao combater infecções? Os gânglios linfáticos são pequenas estruturas em forma de feijão, cheias de células imunológicas, e desempenham um papel importante no seu corpo. Quando há uma infecção, como por bactérias ou vírus, seus gânglios linfáticos começam a trabalhar ativamente. Eles inflamam quando o corpo intensifica a luta contra esses invasores. Esse inchaço é um sinal de que seu sistema imunológico está fazendo seu trabalho, reunindo linfócitos que atacam os patógenos. Você pode notar esse inchaço na região do pescoço, axilas ou virilha. É a forma do seu corpo sinalizar que algo não está certo. Embora possa ser desconfortável, essa reação é necessária para a recuperação. Se você sentir inchaço constante nos gânglios linfáticos, é melhor consultar um médico para garantir que está tudo bem. Não é incrível como esses pequenos gânglios desempenham um papel tão importante na nossa saúde? Fato surpreendente sobre as habilidades de saxofonista de Bill Clinton. Antes de se tornar o 42º presidente dos Presbyterian, Bill Clinton era conhecido por seu impressionante talento como saxofonista.
Em 1992, durante sua campanha eleitoral, ele fez uma apresentação memorável no programa de Arsenio Hall, onde mostrou suas habilidades musicais tocando saxofone. Essa apresentação inesperada conquistou muitos eleitores e ajudou a moldar sua imagem como um candidato acessível e carismático. O amor de Clinton pelo jazz e pelo saxofone começou na juventude, influenciado por lendas como John Coltrane e Duke Ellington. Sua capacidade de se conectar com o público jovem através da música demonstrou seu entendimento da cultura pop e ajudou a quebrar estereótipos sobre figuras políticas tradicionais. Tocar naquela noite não apenas destacou sua personalidade única, mas também mostrou como a música pode unir diferentes gerações. A fusão de política e música criou um momento inesquecível, mostrando que até mesmo líderes em potencial podem ter paixões que ressoam com o público. O que você acha? Os políticos deveriam compartilhar seus talentos? As gotas nos seus sapatos podem prever o tempo? Essa observação interessante mostra como pequenas gotas, que espirram ao bater em superfícies duras, podem nos dar pistas sobre a chuva. Quando você vê respingos nos sapatos, é um sinal claro de que choveu recentemente. Por outro lado, se seus sapatos estão secos e não há respingos ao redor, isso geralmente significa que apenas uma leve chuva caiu. Essa abordagem prática conecta o conhecimento científico com nosso dia a dia, permitindo que usemos observações simples para prever o tempo. Prestando atenção se as gotas quicam na calçada ou deixam um leve brilho, qualquer um pode entender melhor as condições climáticas. É um lembrete divertido de que a ciência pode ser encontrada nos menores detalhes do nosso entorno. Então, da próxima vez que você sair, preste atenção nos seus sapatos. Eles podem contar o que o tempo preparou. Você consegue imaginar marinheiros com brincos de ouro? No passado, muitos marinheiros adornavam suas orelhas com brincos de ouro, acreditando que esses acessórios brilhantes melhorariam sua visão. Essa crença interessante surgiu de superstições e costumes das culturas marítimas. Os marinheiros frequentemente enfrentavam viagens perigosas em oceanos imprevisíveis, onde uma boa visão poderia ser uma questão de vida ou morte. Acreditava-se que o ouro tinha propriedades especiais, talvez até mágicas, que poderiam ajudá-los a avistar terra ou evitar perigos. Além do propósito prático, esses brincos também eram um símbolo de riqueza e experiência entre os marinheiros. Era uma forma de mostrar suas aventuras e dificuldades enfrentadas no mar. Então, da próxima vez que você ver um brinco de ouro, lembre-se de que para os marinheiros não era apenas uma peça de moda, era um amuleto contra a imensidão do desconhecido. Você já pensou sobre estátuas gigantes e seu significado? A estátua de Kuching, na Malásia, com 12 metros de altura, se ergue orgulhosamente na entrada da cidade, atraindo turistas e moradores. Muitos admiram sua altura impressionante e design único, mas poucos entendem que essa estátua tem um significado mais profundo. Ela não é apenas uma atração interessante, mas também um símbolo do patrimônio cultural e orgulho da comunidade. A estátua de Kuching reflete a história única da região e de seu povo, seus valores e tradições. Apesar de sua aparência divertida, ela serve como um marco que ajuda os visitantes a se conectarem com a história local. Muitos podem se perguntar sobre as dificuldades enfrentadas para criar um monumento tão grande, ou por que ele foi escolhido como elemento central da cidade. Conhecendo sua origem, é possível apreciar melhor tanto a obra de arte quanto as mensagens culturais que ela transmite. Então, da próxima vez que você estiver em Kuching, pare e reflita sobre essa estátua gigante e seu papel na comunidade. Aqui está o que é surpreendente sobre o selacanto. Esse peixe foi considerado extinto por 66 milhões de anos, até ser redescoberto em 1938, na costa leste da África do Sul. Os cientistas ficaram impressionados ao encontrar esse fóssil vivo no oceano, pois ele praticamente não mudou em milhões de anos. As características únicas do selacanto, como suas nadadeiras peitorais em forma de lobos e a estrutura peculiar do cérebro, nos oferecem uma visão fascinante do passado. É um exemplo notável de resistência evolutiva, sobrevivendo a extinções em massa, quando muitas outras espécies desapareceram. Esse peixe antigo desafia nossa compreensão da evolução, mostrando que algumas espécies podem resistir ao teste do tempo. Hoje, os selacantos habitam ambientes de águas profundas, nos lembrando de que ainda existem mistérios escondidos sob as ondas. Quais outras maravilhas antigas ainda podemos descobrir? Você pode se surpreender. Vistas incríveis do Canal de Corinto.
Este estreito caminho aquático na Grécia conecta os mares Jônico e Egeu, oferecendo aos marinheiros um atalho que economiza tempo e esforço. Ao viajar por este magnífico canal, você verá majestosas paredes rochosas de ambos os lados, criando a sensação de estar dentro de um túnel natural. Esta impressionante obra de engenharia, concluída no final do século XIX, tem apenas cerca de 6,3 quilômetros de comprimento, mas impacta significativamente as viagens marítimas. A história do canal remonta à antiguidade, quando imperadores como Nero planejaram sua construção muito antes. Hoje, ele atrai não apenas barcos e navios, mas também turistas que desejam ver suas impressionantes rochas e águas tranquilas. Não importa se você navega pelo canal ou simplesmente fica na margem. O Canal de Corinto é uma combinação maravilhosa de beleza natural e engenhosidade humana. Pronto para explorar suas maravilhas? Você já se perguntou por que os atores vão ao extremo? No emocionante filme O Regresso, Leonardo DiCaprio levou sua dedicação ao realismo a um novo patamar. Apesar de ser vegetariano, ele corajosamente decidiu comer fígado cru de bisão para uma cena especialmente intensa. Esse momento chocante teve como objetivo tornar sua atuação verdadeiramente convincente. O resultado? Uma reação genuína que fez DiCaprio vomitar na câmera. Essa ação inesperada foi tão impactante que o diretor Alejandro Iñárritu decidiu mantê-la na versão final, trazendo uma dose de crueza e realismo ao filme. A dedicação de DiCaprio ao seu trabalho mostra até onde alguns atores estão dispostos a ir para dar vida a seus personagens, mesmo que isso signifique sair de suas convicções pessoais por um momento. O que você acha dessas escolhas extremas na atuação? Difícil de acreditar, mas o Queen Mary quase teve outro nome. Em uma reviravolta curiosa, o famoso transatlântico quase foi chamado de Queen Victoria. Essa confusão inesperada aconteceu por causa de um mal-entendido com o rei George V. A Cunard, responsável pelo navio, inicialmente queria homenagear a rainha Victoria, uma figura monárquica muito querida, que governou a maior parte do século XIX. No entanto, quando o rei George V soube do plano, ele pensou erroneamente que o navio havia sido nomeado em homenagem à sua esposa, a rainha Mary. Isso fez com que o famoso navio recebesse o nome de Queen Mary, que certamente deixou sua marca no mundo das viagens marítimas. Desde então, o Queen Mary se tornou um hotel flutuante e um museu em Long Beach, Califórnia, onde os visitantes podem explorar sua rica história e seu luxuoso design Art Deco. Imagine se ela tivesse sido chamada de Queen Victoria, como seria diferente seu legado. Você sabia que o mango é amado em todo o mundo? Essa fruta suculenta, muitas vezes chamada de Rei das Frutas, agrada milhões de pessoas ao redor do globo. Na verdade, o mango é uma das frutas mais consumidas, com mais de 100 milhões de toneladas produzidas anualmente. Seu sabor tropical doce faz com que sejam queridas não só nos países onde crescem, mas também em lugares distantes de sua origem. A Índia é a líder na produção, responsável por cerca da metade de todos os mangos, mas países como México, Paquistão e Tailândia também contribuem significativamente. Existem várias variedades de mango, cada uma com sabores e texturas únicas, tornando-os versáteis para muitos pratos, de smoothies a saladas e até salsas. Além disso, os mangos são muito saudáveis, ricos em vitaminas A e C, que são boas para o sistema imunológico. Seja fresco, seco ou em purê, essa fruta agrada o paladar e frequentemente se torna um símbolo do verão. Então, da próxima vez que você morder um mango maduro, lembre-se de que está saboreando um gosto que é adorado por pessoas em todo o mundo. Um jogador pode ganhar todos os prêmios no futebol. Cristiano Ronaldo fez isso em 2016, alcançando uma marca impressionante que ainda surpreende fãs e jogadores. Nesse ano, ele conquistou todos os principais prêmios individuais, incluindo o prestigiado Ballon d'Or, o título de melhor jogador do mundo da FIFA e o prêmio de melhor jogador da UEFA. O talento incrível e a dedicação de Ronaldo o permitiram brilhar no cenário internacional, levando Portugal à vitória na Eurocopa. Suas habilidades em campo, combinadas com um trabalho árduo e incansável, estabeleceram um novo padrão no esporte, provando que a grandeza vem tanto do talento quanto da perseverança. Essa conquista sem precedentes deixou muitos se perguntando: alguém conseguirá repetir esse sucesso impressionante? A cada temporada, novos talentos surgem e o desafio permanece, mas Cristiano continua sendo o único a atingir esse patamar até agora. Os gatos têm uma habilidade única de girar o corpo no ar.
o que lhes permite aterrissar sobre as patas, mesmo após quedas de alturas consideráveis. Esse reflexo impressionante é chamado de reflexo de endireitamento. Quando um gato cai, ele rapidamente vira a cabeça, alinhando-a com o chão. Em seguida, usando sua coluna flexível e a ausência de clavícula, ele ajusta as patas e o corpo para a posição correta de aterrissagem. Essa incrível habilidade fez com que os gatos fossem conhecidos por sempre aterrissarem sobre as patas. Cientistas estudaram essa adaptação interessante, que ajuda os gatos a sobreviverem a quedas de diferentes alturas sem ferimentos graves. É surpreendente como esses animais ágeis desenvolveram esse talento, que lhes permite se mover facilmente pelo ambiente. Você já viu um gato aterrissar perfeitamente após um salto? É realmente um espetáculo! Acredite ou não, repelentes podem confundir os mosquitos. Muitos repelentes, especialmente os com o ingrediente ativo DEET, nos protegem de forma surpreendente desses insetos irritantes. Os mosquitos dependem muito do olfato para encontrar pessoas, captando cheiros como o dióxido de carbono e o ácido lático que liberamos naturalmente. Quando alguém usa um repelente com DEET, isso dificulta que os mosquitos reconheçam esses sinais importantes. Essa confusão torna muito mais difícil para eles encontrarem sua próxima vítima. É como usar uma capa invisível que esconde o cheiro da sua pele. Com apenas uma ou duas borrifadas, você pode se proteger de picadas incômodas e doenças frequentemente transmitidas por mosquitos. Então, da próxima vez que você sair, lembre-se de que um pouco de repelente pode ajudar muito na luta contra essas pragas zumbidoras. Você pode se surpreender. A clamídia afeta os coalas na Austrália. Essa infecção sexualmente transmissível é um problema sério para os adoráveis e peludos coalas que vivem na Austrália. A clamídia não é apenas um problema humano. Ela ameaça as populações de coalas, causando sérios problemas de saúde que podem colocar em risco sua sobrevivência. A cepa que afeta esses marsupiais é diferente daquela que infecta os humanos, o que significa que o risco de transmissão para as pessoas é muito baixo. No entanto, para os coalas, essa infecção pode levar a sintomas como infertilidade, cegueira e até morte se não for tratada. Na verdade, os pesquisadores estão trabalhando arduamente para entender melhor como essa doença se espalha entre os coalas e como podem ajudar esses animais icônicos a se recuperarem. Considerando que o número de coalas está diminuindo devido à perda de habitat e outros fatores, cada esforço conta. Como podemos ajudar essas criaturas encantadoras a prosperar em seu habitat natural? Você já se perguntou por que o gelo flutua na água? Esse fenômeno interessante acontece porque a água se comporta de maneira diferente ao congelar. Normalmente, a maioria das substâncias se contrai e se torna mais densa ao passar do estado líquido para o sólido. No entanto, a água se expande cerca de 9% ao congelar. Essa expansão ocorre porque as moléculas de água formam uma estrutura cristalina que ocupa mais espaço do que no estado líquido. Como resultado, o gelo é menos denso do que a água líquida, permitindo que ele flutue. Essa característica do gelo é vital para a vida na Terra. Por exemplo, quando os lagos congelam no inverno, o gelo forma uma camada na superfície, enquanto a água embaixo permanece líquida, proporcionando um habitat para peixes e outras criaturas aquáticas. Além disso, essa propriedade ajuda a isolar a água sob o gelo, evitando que congele completamente e mantendo um ecossistema saudável. Então, da próxima vez que você ver gelo na sua bebida ou em um lago, lembre-se de que há uma ciência fascinante por trás disso. É verdade que o papel pode amarelar? Sim, é verdade. Com o tempo, o papel muda de cor, principalmente devido à degradação da celulose, um componente importante das fibras vegetais. Esse processo é acelerado pela luz, calor e oxigênio, que criam condições ideais para o desbotamento. Outro fator que contribui para o amarelecimento é a lignina, presente em papéis de baixa qualidade. Ela se oxida e dá aquela coloração desbotada que muitas vezes vemos em livros antigos. No entanto, nem todo papel é igual. O papel sem ácido, frequentemente usado para documentos de arquivo, resiste muito melhor ao amarelecimento, permitindo que ele dure muito mais. Portanto, se você planeja guardar documentos importantes ou memórias valiosas, escolher papel sem ácido ajudará a mantê-los frescos e vibrantes por muitos anos. E se eu te contar sobre os extremos de temperatura da ISS? A Estação Espacial Internacional, ou ISS, não é apenas uma maravilha da engenharia. Ela enfrenta variações de temperatura surpreendentes que podem facilmente queimar ou congelar qualquer astronauta desavisado.
Quando está exposta ao sol, a temperatura sobe a 121 graus Celsius, o que equivale a cerca de 250 graus Fahrenheit. Por outro lado, quando essa mesma área está na sombra, a temperatura cai para menos 156 graus Celsius, aproximadamente menos 250 graus Fahrenheit. Sem sistemas complexos de controle de temperatura, esses extremos tornariam impossível o funcionamento da equipe e dos equipamentos. Os astronautas dependem de um ambiente cuidadosamente equilibrado para sobreviver no espaço, o que destaca as incríveis dificuldades da vida em órbita. Então, da próxima vez que você pensar em viagens espaciais, lembre-se de como o controle de temperatura é crucial para a vida a bordo da ISS. Criaturas incríveis vivem na névoa da região de Morsk. O mini tamanduá, um habitante surpreendente das árvores, prospera alto entre as copas. Essa versão pequena do tamanduá não é apenas fofa, mas também um ótimo exemplo de adaptação. Seu tamanho diminuto permite que ela se misture facilmente à densa folhagem, dificultando a observação. Alimenta-se principalmente de formigas e cupins, e desempenha um papel importante no ecossistema, ajudando a controlar a população de insetos. Sua língua longa, que chega a 40 centímetros, permite alcançar lugares de difícil acesso, tornando a alimentação fácil, apesar do tamanho compacto. Embora muitos não conheçam esses animais esquivos, sua presença é vital para a saúde das florestas da região de Morsk. Então, se você algum dia estiver neste paraíso nebuloso, fique atento. Você pode ver essas criaturas incríveis. Descubra os segredos da Ponte Kaju, no Irã. Esta incrível construção, erguida no século X, não é apenas uma passagem sobre o rio Zayandé. A Ponte Kaju, com suas impressionantes 23 arcos, demonstra a habilidade e o engenho da época. Curiosamente, ela também funciona como uma represa, controlando habilmente o fluxo do rio. A ponte ajudou a proteger Isfahan de inundações sazonais e secas, graças à sua engenharia hidráulica inovadora. Ao caminhar pela ponte, você poderá admirar seus belos azulejos e ouvir os suaves sons da água abaixo. Este ícone não é apenas uma conquista arquitetônica, é um testemunho da antiga inventividade e do espírito artístico da civilização persa. Se você se interessa por história, arquitetura ou simplesmente busca um lugar pitoresco, a Ponte Kaju reflete a essência do rico patrimônio cultural de Isfahan. Você já caminhou por uma ponte que conta uma história tão fascinante? O que aconteceu quando camelos vagaram pelo deserto do Texas? No século XIX, o governo do Zilincharaxua decidiu que camelos poderiam ser ideais para transportar tropas em terrenos difíceis do Texas. Eles realizaram experimentos com esses animais únicos como parte de uma iniciativa militar, mas o projeto com camelos não atendeu às expectativas. Em vez de alcançar os objetivos propostos, os oficiais decidiram soltar os camelos. Essas criaturas majestosas não apenas desapareceram no deserto. Em 1856, tornaram-se estrelas inesperadas de uma nova tendência de entretenimento em San Antônio: lutas de camelos. As pessoas se aglomeravam para assistir a esses espetáculos incomuns, que geravam tanto entusiasmo quanto indignação na sociedade. Embora as lutas de camelos possam parecer estranhas hoje, elas destacam um período fascinante da história americana, quando ideias não convencionais eram exploradas. Imagine uma multidão animada torcendo por camelos, em vez de esportes mais tradicionais. Este capítulo inusitado nos lembra como a história pode tomar rumos inesperados, mesmo com as melhores intenções. Você consegue imaginar como era diferente a paisagem do Texas naquela época? O que torna a música de Mariah Carey inesquecível? Em 1990, Mariah Carey entrou na indústria musical com seu single de estreia Vision of Love, que rapidamente conquistou os corações dos ouvintes e mostrou seu incrível alcance vocal de 5 oitavas. Essa habilidade extraordinária não só a destacou entre seus colegas, mas também abriu caminho para uma carreira brilhante, cheia de sucessos. Ao chegarmos à temporada de festas, você ouvirá sua icônica canção All I Want for Christmas Is You, tocando em todos os lugares. Essa melodia marcante se tornou um clássico natalino, trazendo alegria e nostalgia para fãs ao redor do mundo a cada ano. A fusão dos estilos pop e R&B de Carey ajudou a moldar o cenário musical, garantindo seu lugar entre as figuras mais influentes do gênero. Com sua combinação de técnica e profundidade emocional, não é surpresa que as músicas de Mariah Carey continuem ressoando tanto com fãs antigos quanto novos ouvintes. Então, o que em sua música deixou uma marca tão profunda nos corações de gerações?
Acredite ou não, mas a máquina de flipbooks é mágica. Este dispositivo inovador, criado por Artis J. Z. de Fontan, dá vida aos desenhos de uma forma fascinante. Imagine ter um pequeno livro que, ao folhear rapidamente as páginas, transforma imagens estáticas em histórias em movimento diante dos seus olhos. A máquina de flipbooks é como um mini cinema, permitindo que você aproveite a animação vintage em qualquer lugar. Usando mecanismos engenhosos do flipbook, ela combina arte e tecnologia, trazendo uma nova dimensão à narrativa. Em um mundo que muitas vezes parece saturado de telas digitais, essa invenção compacta incentiva as pessoas a valorizarem o encanto da arte manual. Cada virada de página evoca nostalgia por tempos em que a animação era feita quadro a quadro. Amantes da arte e da animação podem desfrutar da experiência tátil de manusear um livro, apreciando o maravilhoso movimento dos desenhos. Seja em momentos com amigos ou em um instante tranquilo a sós, a máquina de flipbooks oferece uma fuga alegre. Então, da próxima vez que você estiver procurando um presente único ou uma maneira divertida de apreciar a animação, por que não tentar criar seu próprio flipbook? Você já se perguntou por que jogamos comida em fantasmas? Todo ano, em Gana, acontece um festival único chamado Omo, que reúne comunidades em uma celebração vibrante para expulsar espíritos malignos. Durante esse evento divertido, os participantes jogam no ar um prato especial de milho amassado, conhecido como Kei-Popoi. Esse gesto brincalhão simboliza não apenas uma zombaria da fome, mas também uma luta ativa contra inimigos invisíveis que ameaçam sua paz. Imagine pessoas rindo, dançando e espalhando Kei-Popoi, criando uma atmosfera de alegria e amizade. O festival é um lembrete do espírito comunitário e da cultura de resiliência, quando todos se reúnem para honrar suas tradições e crenças. Então, da próxima vez que você ver uma batalha de comida, lembre-se de que pode ser uma maneira poderosa de se livrar do negativo, assim como no festival Omo em Gana, e reflita sobre como diferentes culturas celebram as dificuldades da vida. Amor em chamas, o gesto doloroso de Van Gogh. Vincent Van Gogh demonstrou seus sentimentos profundos pela viúva de seu primo através de um ato chocante de devoção. Em um momento cheio de paixão e dor, ele colocou sua mão no fogo para mostrar o quanto se importa com ela. Van Gogh afirmou que queria vê-la o quanto pudesse suportar o sofrimento, destacando os esforços extraordinários que uma pessoa pode fazer por amor. Esse gesto não era apenas sobre dor física, simbolizava as experiências emocionais que ele frequentemente enfrentava como artista e ser humano. Van Gogh lutava contra seus demônios internos, e esse momento revela a complexidade de seu caráter. Ele também mostra como frequentemente ligava suas dificuldades pessoais às suas inspirações artísticas. Esse gesto levanta questões sobre amor e sacrifício, até onde você estaria disposto a ir para mostrar que realmente se importa com alguém. A verdade é que as tâmaras são muito doces. Essas frutas deliciosas, colhidas da tamareira, têm o maior nível de açúcar entre todas as frutas, com incríveis 60 a 70 gramas de açúcar a cada 100 gramas. Isso representa 60% do seu peso, repleto de doçura, tornando-as uma ótima fonte de energia. Ao morder uma tâmara, você não está apenas saboreando uma iguaria, você está abastecendo seu corpo com energia natural. O alto teor de açúcar é uma das razões pelas quais as tâmaras são populares entre atletas e amantes de atividades ao ar livre, que precisam de energia rápida durante os treinos. Além disso, elas são ricas em minerais essenciais, como potássio e magnésio, que promovem uma boa saúde. Portanto, seja em smoothies como lanche ou para adoçar suas receitas favoritas, as tâmaras são uma maneira deliciosa de adicionar energia ao seu dia. Você já tentou incluir essas frutas super doces em seus pratos? Tesouros inesperados. Um navio da Segunda Guerra Mundial com boliche. Durante a Segunda Guerra Mundial, o USS Oahu, um navio da Marinha dos EUA, afundou perto do Hawaii. E hoje, ele repousa no fundo do oceano com um segredo surpreendente, um boliche totalmente funcional a bordo. Esse detalhe inusitado mostra como a vida no mar podia misturar trabalho e lazer. Imagine os marinheiros derrubando pinos para relaxar após longos dias. É curioso como algo tão divertido quanto o boliche pôde fazer parte de um navio militar. Engraçado que não é a primeira vez que o boliche foi criticado.
No século XIV, o rei Eduardo III da Inglaterra proibiu esse jogo, acreditando que ele distraía os soldados do treinamento com arco e flecha. Ele achava o boliche tão atraente que o considerava uma ameaça à prontidão militar. Quem diria que um simples jogo poderia mudar a história e se tornar parte central da história de um naufrágio? Você consegue imaginar um carro acelerando a 400 km por hora? O Koenigsegg Regera tornou esse sonho realidade, estabelecendo um recorde mundial ao atingir essa incrível velocidade em apenas 28,81 segundos. Este hipercarro não é apenas sobre velocidade, ele possui um potente motor V8 de 5 litros, com 2 turbocompressores e 3 motores elétricos. Juntos, eles geram mais de 1.100 cavalos de potência, tornando-o um dos carros mais potentes do planeta. O que realmente destaca o Regera é seu sistema inovador de transmissão direta, que dispensa a caixa de câmbio tradicional. Essa tecnologia proporciona uma aceleração mais suave e melhor desempenho. Imagine-se ao volante, sentindo a incrível potência, enquanto o Regera acelera de 0 a 100 km por hora em apenas 2,8 segundos. A combinação de tecnologias avançadas e uma incessante busca por velocidade faz do Koenigsegg Regera uma maravilha da engenharia automotiva moderna. É mais do que apenas um carro, é uma visão do futuro dos automóveis de alto desempenho. Quais outras velocidades incríveis veremos no futuro? Você sabia que a guilhotina foi usada na França até a década de 1970? Esse método de execução, assustador mas fascinante, fez parte da história da pena de morte. A guilhotina, conhecida por sua eficácia rápida e brutal, se tornou um símbolo da Revolução Francesa no final do século XVIII. Seu uso durou quase 2 séculos, e a última execução oficial com guilhotina ocorreu em 1977. Foi um período de grandes mudanças, quando muitos países começaram a reavaliar suas opiniões sobre a pena de morte. A decisão de abolir a guilhotina refletiu a crescente opinião pública contra a pena capital, à medida que as pessoas começaram a valorizar os direitos humanos mais do que as antigas tradições. Essa mudança foi significativa, sinalizando uma nova era na justiça e na ética. A guilhotina, que um dia foi uma ferramenta do poder estatal, agora faz parte da história, lembrando-nos de como as sociedades evoluem e como nossos valores podem mudar ao longo do tempo. Acredite ou não, Justin Bieber começou no YouTube. Com apenas 13 anos, esse ícone pop foi descoberto pelo empresário Scooter Braun enquanto postava vídeos na plataforma. Jovens fãs ao redor do mundo ficaram encantados com sua voz, o que resultou em um contrato com uma gravadora que mudou sua vida para sempre. Em 2009, ele lançou seu primeiro single, One Time, e seu álbum de estreia, My World. Esses lançamentos rapidamente o tornaram famoso, e suas melodias marcantes entraram nas playlists de todos os lugares. Mas não parou por aí. Bieber é conhecido por constantemente mudar seu estilo musical, misturando gêneros como R&B, pop e música eletrônica, o que mantém o interesse de seus fãs. Ao longo dos anos, ele lançou muitos sucessos, colaborou com outros artistas renomados e até ganhou vários prêmios importantes. Sua capacidade de se adaptar artisticamente garante que ele continue relevante em uma indústria musical em constante mudança. Como um adolescente com uma conta simples no YouTube se tornou um ícone, é uma jornada fascinante de talento, oportunidades e crescimento. Você sabia que os militares já treinaram morcegos para soltar bombas? Durante a Segunda Guerra Mundial, o exército dos Execari, CUA, lançou um projeto único chamado Bombas de Morcegos, que tinha como objetivo usar os instintos naturais desses animais na guerra. A ideia era simples, mas estranha: prender pequenas bombas aos morcegos e soltá-los sobre o território inimigo. Os militares acreditavam que, ao serem soltos, esses morcegos procurariam lugares escuros para se abrigar, como prédios e outras estruturas. Assim que os morcegos se acomodassem, as bombas deveriam detonar, causando caos e destruição. Esse plano incomum foi proposto pelo dentista Lytle S. Adams, que o sugeriu ao descobrir os hábitos naturais dos morcegos. Apesar do entusiasmo inicial e de alguns testes bem-sucedidos, o projeto enfrentou muitos problemas. Muitos morcegos não retornavam após serem soltos, e foi difícil prender explosivos a essas pequenas criaturas. No final, o projeto foi abandonado, mas continua sendo um exemplo fascinante de criatividade militar em tempos de guerra. Imagine um esquadrão de morcegos voando pelo céu noturno, com pequenas bombas em vez de sementes. Por que nosso sistema solar está em Órion?
Nosso sistema solar está localizado em uma parte interessante da galáxia Via Láctea, conhecida como Braço de Órion. Esse braço espiral leva o nome da famosa constelação de Órion, que é fácil de reconhecer por suas 3 estrelas no cinto. A Via Láctea é uma galáxia enorme, contendo bilhões de estrelas, mas o Braço de Órion é especial para nós, pois é aqui que estão nosso Sol e seus amigos planetários. Essa região se estende por cerca de 3.500 anos-luz e está cheia de objetos celestes fascinantes, como nebulosas e aglomerados estelares. Estar aqui não só afeta os tipos de observações que podemos fazer da Terra, mas também desempenha um papel importante na nossa compreensão geral do universo e sua estrutura. Então, da próxima vez que você olhar para as estrelas, lembre-se de que está vendo um pequeno pedaço da imensa Via Láctea, que nos dá uma ideia de nossa vizinhança cósmica. Difícil de acreditar, mas alienígenas podem existir. O programa de busca por vida extraterrestre, conhecido como SETI, busca sinais de civilizações distantes no universo. Imagine-se sintonizando os vastos espaços do cosmos, onde estrelas brilham e planetas giram, enquanto cientistas escutam atentamente qualquer sinal de vida além da Terra. O SETI utiliza potentes radiotelescópios para detectar possíveis mensagens de seres inteligentes, explorando a pergunta principal: estamos sozinhos no universo? O universo é incrivelmente vasto, e embora ainda não tenhamos uma resposta, essa busca provoca um sentimento de admiração e curiosidade. A cada dia, as tecnologias avançam, permitindo que astrônomos pesquisem o céu de forma mais eficaz. Então, se existir uma mensagem alienígena esperando para ser descoberta, estaremos prontos para captá-la e, quem sabe, descobrir que não somos os únicos a refletir sobre nosso lugar neste universo infinito. Você sabia que a largura do universo é de 93 bilhões de anos-luz? Essa medida impressionante mostra o quão imenso é o nosso cosmos observável. Distâncias tão enormes significam que, ao olharmos para galáxias distantes, na verdade, estamos vendo o passado. A luz dessas galáxias viajou bilhões de anos antes de chegar aos nossos telescópios, permitindo que as vejamos como eram antigamente. Imagine como é testemunhar o nascimento de estrelas que aconteceu bilhões de anos atrás. No entanto, isso é apenas uma pequena parte do cosmos. O universo é ainda maior e pode ser infinito. Quanto mais aprendemos sobre esses corpos celestes distantes, mais percebemos o quanto sabemos pouco sobre o universo. A cada nova descoberta, os cientistas encontram pistas sobre a origem das galáxias, estrelas e até mesmo do início do nosso planeta. Que mistérios ainda nos aguardam nas vastas extensões do espaço? Você consegue imaginar que a arte com máquina de escrever pode surpreender? James Cook é um verdadeiro inovador, conhecido por criar retratos hiperrealistas incríveis usando apenas uma máquina de escrever. Essa forma única de arte consiste em construir cada imagem, letra por letra, mostrando uma precisão e atenção aos detalhes impressionantes. A habilidade de Cook permite que ele transforme símbolos simples em imagens impressionantes de rostos e cenas, mantendo um alto nível de exatidão. Esse processo exige não apenas talento artístico, mas também muita paciência e concentração, já que um pequeno erro pode arruinar todo o trabalho. Usando diferentes fontes e técnicas de espaçamento, ele brinca com as características da máquina de escrever para adicionar profundidade e nuances a cada criação. A abordagem surpreendente de Cook não apenas desafia nossas ideias sobre a arte tradicional, mas também destaca a fascinante interseção entre tecnologia e criatividade. Como ele faz isso? Difícil de acreditar, mas a justiça prevaleceu. O juiz Georg Conrad Morgan assumiu uma tarefa incomum: investigar os casos de mais de 800 pessoas por corrupção e assassinatos em campos de concentração nazistas durante a Segunda Guerra Mundial. Sua incansável luta por justiça visava responsabilizar aqueles que cometeram crimes inimagináveis. Ao reunir provas e testemunhos, Morgan se tornou uma figura importante nos esforços para revelar a sombria realidade dos campos de concentração. No entanto, sua determinação e coragem o colocaram na mira de pessoas poderosas. Heinrich Himmler, chefe da SS, ficou insatisfeito com os sucessos de Morgan e até ordenou que ele interrompesse as investigações. Apesar dos perigos, o trabalho de Morgan destacou a importância da responsabilidade diante da tirania. Seu legado nos lembra que a busca pela justiça, mesmo nas condições mais difíceis, pode trazer esperança e verdade
Nos tempos mais sombrios, o que você faria em seu lugar? Um fato interessante sobre a Grande Muralha Verde. Esta iniciativa ambiciosa está mudando a paisagem da África, criando uma incrível parede de árvores de 8.000 quilômetros na região do Sahel. O que começou como um sonho de combater a desertificação, agora se tornou uma realidade, visando parar a avançada implacável do deserto do Saara. Milhões de árvores plantadas não apenas ajudam a evitar que terras férteis sejam cobertas por areia, mas também combatem a seca, melhorando a segurança alimentar para milhões de pessoas que vivem nessas áreas. A Grande Muralha Verde não é apenas uma linha de árvores. É um movimento ousado para restaurar ecossistemas e ajudar comunidades locais a se adaptarem às mudanças climáticas. Imagine um verde vibrante, onde antes havia terra seca e estéril. Não seria incrível ver essa transformação durante nossas vidas? O Lago Superior é realmente enorme? Com certeza. Localizado na América do Norte, o Lago Superior não é apenas um belo corpo d'água. Ele contém impressionantes 10% da água doce da superfície da Terra. Isso o torna o maior lago de água doce do mundo, em área, cobrindo mais de 82.000 quilômetros quadrados. Para comparação, caberia todo o estado da Carolina do Sul e ainda sobraria espaço. O lago está na fronteira entre os Ebais, Seattle e o Canadá, cercado por estados como Minnesota e Wisconsin dos Isprasta e Utah, e pela província de Ontário, no Canadá. Suas enormes dimensões impressionam não só por si só, mas também pelas ricas ecossistemas que abriga, incluindo diversas espécies de peixes e uma variedade de vida selvagem. Imagine-se navegando em suas vastas águas, ou apenas admirando suas deslumbrantes margens. O Lago Superior é um verdadeiro tesouro natural. Você acha que conseguiria explorar cada parte dele? Na pequena vila de Kodini, no estado de Kerala, acontece algo surpreendente. Nos últimos décadas, mais de 400 pares de gêmeos nasceram nesta comunidade vibrante, o que é incrível, considerando que há cerca de 2.000 famílias na vila. Essa tendência incomum começou na década de 1980 e deixou cientistas e moradores perplexos. Embora o nascimento de gêmeos possa ser explicado por genética ou fatores ambientais, em Kodini não há uma explicação clara. Alguns pesquisadores visitaram essa encantadora vila para investigar, sugerindo que hábitos alimentares ou práticas culturais podem ter um papel. No entanto, respostas definitivas ainda não foram encontradas. O mistério continua a despertar interesse, e muitos querem saber o que torna Kodini um lugar tão único para gêmeos. O que você acha que pode ser a causa desse fenômeno? Acredite ou não, mas a Arábia Saudita importa fogo. Essa mudança inesperada está relacionada à transformação das práticas agrícolas, já que o fogo, ou queimadas controladas, costumavam ser exportados do Oriente Médio para a Austrália. No passado, o fogo era essencial para o manejo da terra e a preparação das áreas agrícolas na Austrália, ajudando os agricultores a limpar os campos e controlar as ervas daninhas. Agora, a Arábia Saudita mudou essa dinâmica e decidiu importar fogo. O país reconhece os benefícios do uso do fogo para melhorar as terras e prevenir incêndios, gerenciando suas paisagens áridas. Essas queimadas controladas ajudam a evitar incêndios florestais maiores e promovem o novo crescimento. Este exemplo interessante de intercâmbio agrícola global destaca como os países se adaptam e aprendem uns com os outros para aprimorar suas práticas agrícolas. O que você acha que acontecerá com essas práticas no futuro? Você consegue imaginar como as abelhas veem o mundo de forma diferente? As abelhas têm um sistema visual incrível que as diferencia de muitos outros seres. Elas possuem 5 olhos, 2 grandes olhos compostos e 3 pequenos olhos simples, chamados ocelos. Os olhos compostos são uma verdadeira maravilha, com milhares de pequenas lentes que ajudam as abelhas a detectar movimentos e se orientarem com agilidade no ambiente. Isso é crucial para sua função como polinizadoras, pois permite que elas vejam flores à distância. Os ocelos, localizados no topo da cabeça, desempenham um papel importante ao captar a intensidade da luz, permitindo que as abelhas ajustem suas trajetórias de voo conforme a iluminação ao redor. Essa combinação única de visão ajuda as abelhas não apenas a encontrar alimento, mas também a polinizar plantas de forma eficaz, contribuindo para a saúde dos nossos ecossistemas. Não é incrível como essas pequenas criaturas conseguem ver o mundo de maneira tão complexa? Por que o pássaro Crespen impressiona tanto?
Essa ave incrível encanta a todos com seus movimentos de dança únicos, tornando-se uma verdadeira estrela no mundo das aves. O Crespen realiza diversos saltos e giros que parecem uma coreografia, deixando os espectadores maravilhados com seu talento. Essas apresentações costumam ocorrer na época de acasalamento, quando os machos impressionam possíveis parceiras com seus shows enérgicos. Os movimentos complexos não só têm um propósito romântico, mas também ajudam a marcar território e atrair fêmeas. É impossível não se encantar com a energia e a precisão das danças do Crespen, pois cada giro e salto parecem perfeitamente ensaiados. Pesquisadores acreditam que essas performances elaboradas também podem desempenhar um papel importante na comunicação entre os indivíduos, fortalecendo os laços sociais e demonstrando boa forma física. Na próxima vez que você ouvir sobre o pássaro Crespen, lembre-se de que ele não é apenas uma criatura do céu, é também um artista talentoso que traz um toque de arte à natureza. Adivinhe o que realmente faz os aventureiros escalarem montanhas? Na Áustria, existe uma incrível escada suspensa, a 700 metros de altura, chamada de Escada para o Céu. Essa estrutura emocionante não é para os fracos de coração, é um verdadeiro teste de coragem, mesmo para os alpinistas mais ousados. Imagine pisar em degraus que parecem flutuar no ar, cercados por vistas deslumbrantes da paisagem alpina abaixo. À medida que sobem, os alpinistas sentem tanto emoção quanto um leve medo, tornando essa aventura realmente emocionante. A escada atrai não apenas alpinistas experientes, mas também turistas curiosos que desejam enfrentar seus medos. A cada passo, os alpinistas não só se desafiam fisicamente, mas também apreciam a beleza da natureza, criando memórias para a vida toda. Você será o próximo a conquistar essa incrível escada? Por que Jaisalmer brilha tanto? Esta cidade incrível na Índia é frequentemente chamada de Cidade Dourada, pois todos os edifícios são feitos de uma linda pedra arenosa dourada. Imagine passear pelas ruas repletas de construções cintilantes que parecem brilhar ao sol. Jaisalmer não só chama a atenção, é rica em história, que começa no século XII, quando foi fundada por Rawal Jaisal Singh. O tom dourado vem da pedra única, que não só cria uma vista mágica, mas também permite que os edifícios se integrem ao deserto. Os visitantes podem explorar a magnífica fortaleza de Jaisalmer, que é um patrimônio mundial da Unesco e se ergue sobre a cidade, revelando o passado real do Rajastão. A arquitetura local exibe intricadas esculturas e janelas em grade, convidando você a admirar a habilidade dos artesãos. Com suas belas ruas, rica cultura e mercados vibrantes, Jaisalmer encanta o coração de todos que a visitam. Que histórias você descobrirá neste oásis dourado?